Bom dia para todo mundo, bem-vindos ao nosso encontro do GEV, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem, né? A gente está num momento tão delicado que as pessoas estarem bem, se cuidando, né? É muito importante. É alegria para nós, né, a cada 2 meses poder fazer esse encontro, uma forma da gente seguir, né, com o nosso projeto, né, de incentivar a cultura do voluntariado e principalmente trazer, né, as boas práticas e as boas experiências do voluntariado corporativo. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação do CVS, do GEV, né, para a gente contar um pouquinho da nossa agenda e da agenda dos nossos parceiros. Fabiano, agradeço, o Fabiano da Rede Filantropia que está aqui nos apoiando. Por favor, Fabiano, você vai me dizendo se está tudo ok, se a apresentação entrou, para a gente seguir com o nosso encontro. O tema de hoje, né, voluntariado empresarial, alternativas de engajamento e atuação na América Latina. E eu sempre gosto de trazer uma mensagem, uma reflexão. Eu sou fãzona do Mário Quintana, então trouxe essa mensagem dele, né? As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegria e vida. Então, eu já começo agradecendo imensamente, porque nesses últimos 60, hoje, né, nosso encontro 66, e nos últimos 65 que aconteceram, sempre foi isso, né? Todo mundo recebeu com muito carinho as nossas propostas para realizar os encontros e voluntariamente vieram muito generosos, né, dividir o seu conhecimento. A gente é um grupo, para quem está aqui pela primeira vez, a gente nasceu há mais de 10 anos, em 2009, em dezembro de 2009, com um desejo muito simples de reunir boas práticas de voluntariado empresarial, investimento social privado, sustentabilidade, como isso impactava os programas de voluntariado empresarial. Reunimos pessoas que estavam dispostas a doar algumas horas do seu tempo para voluntariamente contribuir para esse grupo se organizar, e aí a gente constrói esses encontros, né, com debates e palestras do tema, e com isso gera um conteúdo que a gente sistematiza e devolve num grande site que reúne esse conhecimento desde 2009, né? Os encontros sempre foram presenciais, né? A gente ainda teve esse ano um encontro em fevereiro, foi o último dia que a gente aglomerou, se abraçou, tomou café junto, e aí, a partir de abril, a gente se reinventou nesse modelo online. Já foram 61 encontros, esse é o encontro 66, muito mais que 6.500 participantes. Agora, com esse modelo online, a gente disponibiliza o vídeo, então a gente tem as presenças aqui durante o encontro, mas tem também uma grande participação depois de pessoas que assistem, né? E temos aí uma rede de mais de 600 empresas que participam conosco, que nos acompanham. A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem o apoio do Itaú Social e da Cargill, por meio da Fundação Cargill, que nos patrocinam. Temos os nossos apoiadores, a Rede Filantropia, que hoje cede essa plataforma e toda a estrutura para a gente realizar o encontro. O WeWork sempre nos ofereceu os espaços, e aí nós, como voluntários, né, o Renan e a Samanta do V2V, eu, Renata do Instituto Avon e a Juliana e a Roberta do Conexão Trabalho. Somos os voluntários, o time, o comitê que
pensa e articula os encontros. E a gente tem parceiros estratégicos, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o Conselho Mineiro de Voluntariado Empresarial, o Impact 2030, que é um projeto de pensar no impacto nos ODSs por meio dos programas de voluntariado corporativos, o CLAVE, o Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, e ainda o Conselho Global de Voluntariado Empresarial, esses últimos bastante ligados ao IAV, que é uma organização de promoção do voluntariado. Eu vou trazer a agenda dos nossos parceiros. Amanhã tem o webinar do CBVE, vai trazer o tema da destinação do imposto de renda, e para mais informações, cbve.org.br, às 16h30. Dia 14 de outubro é o Dia dos Negócios Sustentáveis, e o Pacto Global, com a plataforma Liderança com Valores, organizou uma agenda para pensar em pequenas práticas que são simples e que as pessoas conseguem colocar no dia a dia da empresa para decidir uma grande mobilização para a gente ter negócios mais sustentáveis, né? E aí ele colocou, mobilizado pelo Ricardo Voltolini, e eles construíram aí os 8 princípios para um negócio mais sustentável, fazendo essa grande provocação, né, e um convite para os negócios que ele está chamando de um outro normal, né? E aí eu sugiro, né, acompanhar o webinar no dia 14 e conhecer mais desse projeto. No dia 15 de outubro, desde 2004, todos os movimentos que são promotores de voluntariado, né, os centros de voluntariado e plataformas e grupos que mobilizam as pessoas para o voluntariado, elas se reúnem anualmente para trazer primeiro para se ver, se encontrar, é uma rede, né? E também para trazer temas relevantes que de alguma forma impactam o voluntariado. Então, dia 15 acontece esse encontro, né, das 14 às 16h30, é promovido esse ano sempre ele navega, né, pelos lugares, mas esse ano é promovido pelo Centro de Voluntariado de Mojimirim e região, aqui do estado de São Paulo, e nós vamos trazer também um debate com um advogado, a gente sempre traz um tema relevante, de como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, LGPD, vai impactar os programas de voluntariado, e aí um debate com um advogado, e vamos ouvir também como estão essas diversas plataformas. E ainda, dia 21 de outubro, em parceria com o Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, a gente tem um encontro gratuito às 15h30. Dia 1 de dezembro é o Dia de Doar, e existe no site do Dia de Doar uma sacola, que eles estão chamando, né, um kit de materiais para promover a doação, né, seja de recursos financeiros, materiais, tempo, né, como voluntário, sangue, então, todas as formas de doação, esse ano a gente já fez um encontro até pelo Dia de Doar Agora, promovendo a questão da emergência que foi com a chegada da pandemia, mas é um evento mundial e eu convido vocês, porque os materiais são muito práticos para aplicar dentro das divulgações da empresa. Dia 2 de dezembro a gente tem o nosso GEV, né, o nosso próximo encontro, e deixo aí do nosso parceiro já uma reserva da data para o FIF, né, o fórum organizado pela Rede Filantropia, em fevereiro e março, né, final de fevereiro, começo de março de 2021. A gente, quando pensou e conversou, né, sobre o tema de hoje, a nossa agenda de hoje,
a gente pensou em trazer um contexto desse voluntariado empresarial da América Latina e na Europa. A Patrícia, da Voluntari, que vai estar conosco, ela atua dentro da Voluntari na área de voluntariado corporativo, junto a empresas que atuam nesses dois territórios, né? O impacto da Covid na forma, na maneira de realizar o voluntariado corporativo, como ele se reinventou, né, nessa forma não presencial. E aí, assim, teremos, né, a participação de 2 cases, o case da IBM, apresentado pela Cláudia Cortez Romanelli, executiva de responsabilidade social corporativa na IBM para a América Latina e líder global das iniciativas de formação para adultos, sempre assim, muito grata que aceitou prontamente o nosso convite. Eu conheço a Cláudia há muitos anos, a gente é muito querida uma da outra, e eu fiquei toda empolgada porque ouvi a Cláudia falando de voluntariado corporativo na Rádio Rock, então ela vai contar um pouquinho de como, e foi muito especial, uma entrevista até muito inteligente, tanto do radialista como a participação da Cláudia. Então, que bom, né, que o voluntariado está aí, né? Depois teremos o César Neres, analista da Fundação Cargill e responsável pelo programa de voluntariado corporativo da Cargill, que é denominado Semeando Futuro. Também César, amigo querido, segue a gente, apoia, né? Eu sou muito grata, que é uma das empresas apoiadoras dos nossos encontros do GEV, né? E muito grata também, e a gente também segue aí nesses programas de voluntariado, acompanhando esse adaptação, essa inovação, né, como o voluntariado Sinov se reinventa. Eu vou só andar, gente, qualquer coisa, a gente já está com as apresentações publicadas no nosso site, voluntariadoempresarial.org.br. Então, agradeço que também todos muito generosos compartilharam as suas apresentações e eu só tenho que agradecer. A Patrícia Pérez Mazigosa, ela disse para a gente que ela acha que é de Madrid, mas ela está numa cidade à beira-mar. Eu já brinquei que ela e o César são os sortudos que hoje estão à beira-mar, né? Ela é a coordenadora de projetos de voluntariado e estratégia na Rede Voluntária, que eu também convido todos vocês a conhecerem um pouco mais sobre ela. Sou seguidora e parceira da Voluntari também há muitos anos, já fizemos pesquisas e trabalhos juntos aqui com a Voluntari, e o voluntariado e estratégia é uma área de consultoria que eles têm dentro da Voluntari para empresas e voluntariado empresarial. Então, dou as boas-vindas aos 3, com muito carinho, muita gratidão mesmo por estarem aqui conosco, e convido a Patrícia, vou encerrando aqui a minha apresentação, e já passo a bola, como nós dizemos aqui no Brasil, já passo a palavra para você, Patrícia, e muito bem-vinda. Viu? Obrigada. Ai, muito obrigada a você, Sílvia, e o Grupo GEF pelo convite e por pensar na gente e poder estar aqui hoje com todos vocês e falar um pouquinho sobre o voluntariado corporativo, né? Sobre as tendências que a gente está vivendo nesse último ano. Então, eu também só tenho que agradecer também os meus companheiros que estão comigo hoje, a Cláudia e o César. Então, é isso. Muito obrigada. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu vou mostrar para vocês uma pequena apresentação do que vamos falar hoje. Vamos ver.
Me digam se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês conseguem? Sim? Tá. Então, antes de nada, vou falar um pouquinho sobre a Voluntari, quem que somos. Então, a Voluntari é uma rede de empresas e entidades sociais juntas pelo voluntariado. É uma rede internacional e cria uma aliança entre empresas, entidades sociais do terceiro setor e também entidades acadêmicas. Então, o que a gente procura é expandir a profissionalização do voluntariado corporativo. Atualmente, a gente tem 8 parceiros, que são os que geram referências internacionalmente. Tá? Sobre 3 deles eu vou falar hoje, mais na frente. E, bom, o que a gente procura, né, nessa rede é liderar o voluntariado corporativo, desenvolver conhecimento e torná-la conhecida para promover e profissionalizar o voluntariado corporativo. Antes, estava falando com a Sílvia, que ela gosta muito, que tem na rede voluntária, na página, no site, tem um lugar onde vocês têm disponível muitos estudos que a gente vem trabalhando há muitos anos, que falam sobre voluntariado corporativo. Esse apartado, o nome é Volunteca. Eu gostaria que todos vocês entraram, deram uma olhada e talvez consigam ver e ler informações interessantes. Também vocês podem se inscrever no boletim, que a gente está gerando continuamente informação sobre voluntariado corporativo, então também convido vocês a se inscreverem. Tá, então já falando um pouquinho sobre o que a gente é, a Rede Voluntari, eu vou falar sobre as tendências em programas de voluntariado corporativo, no contexto do 2020. Então, o que acontece no 2020? O Covid chega e a gente não sabe como lidar com ele, né? E ele só acrescenta. E o que a gente tem? Tem todo mundo, uma pandemia global, onde a gente só tem como parar ela ficando em casa, se cuidando dentro de casa. Bom, e agora? É mais difícil ser voluntário? Então, a gente não tem certeza disso, né? Mas o que a gente sabe é que, para prever a propagação do Covid, a gente tem que ficar em casa, né? Então, para poder continuar com o voluntariado, a gente vai procurar novas formas de voluntariado, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que comprometer-se. Então, tem novas necessidades e novas formas de fortalecer o compromisso dos voluntários. Tem um aumento significativo dos voluntários. Então, a gente tem aí uma oportunidade. Depois, o que a gente tem? A gente tem uma oferta. Então, com a evolução da situação, que não é uma boa notícia, né? Tem novas necessidades e tem muitas. De fato, tem uma crise de saúde, tem crise alimentar, crise educacional e crise econômica. Então, a gente tem 4 crises que abordar. E depois a gente tem inovação, tem novas formas de voluntariado que a gente pode aproveitar e vamos dar muita importância no voluntariado virtual. Bom, vou passar no seguinte slide. Aqui tem um dos estudos de voluntari, que de fato que vocês podem achar na Volunteca, que eu falei antes. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu posso compartilhar com vocês a informação. Um dos estudos de voluntari fala sobre o impacto do Covid no voluntariado empresarial e a adaptação dos programas e as novas iniciativas que tem. Então, como resumo desse estudo, eu posso falar para vocês que o 63% das companhias confirmam que tem um maior envolvimento dos seus trabalhadores com a crise do Covid. Bom, e aqui eu vou falar
Que benefícios tem o voluntariado corporativo não presencial? A gente tem 6 benefícios que podemos falar sobre eles, que tem um deles é a inclusividade, que é o que permite que os voluntários participem e tenham mais diversidade funcional, tem maior flexibilidade na intervenção dos voluntários, a gente consegue uma atração ao programa de voluntariado corporativo, a gente pode atingir a mais público, a gente tem mais agilidade para atuar na situação de crise, é mais sustentável ambientalmente e é mais acessível. Então, tem pessoas que antes não poderiam participar, agora podem participar nas ações de voluntariado corporativo. Bom, e vendo esses benefícios, eu queria também apresentar para vocês algumas dicas na experiência de voluntariado virtual. Então, para não tirar muito do tempo, eu vou falar sobretudo as principais, porque outras também se complementam com o voluntariado presencial, mas as principais que a gente tem que ter para que um voluntariado virtual tenha sucesso é, sobretudo, saber como mobilizar os voluntários, tá? Criar equipas entre os voluntários que eles não se sintam sozinhos e que possam se alimentar, né, nessa colaboração de voluntariado, aumentar muito a comunicação, muito, com as entidades sociais, com os voluntários, depois fazer muita formação aos voluntários e às entidades sociais. Esse contexto de voluntariado virtual é novo para todo mundo. E depois, também fazer um reconhecimento a todas as partes involucradas no projeto. Sempre reconhecimento positivo para manter essa motivação, né? Fazê-los com que eles se sintam bem e que estão acrescentando no projeto. Bom, depois de ter dito essas dicas, eu queria falar com vocês sobre o que as empresas estão fazendo ao nível da Europa e também ao nível internacional. Então, vou falar um pouquinho sobre as tipologias, sobre alguns casos práticos e depois eu quero investir mais do meu tempo nos 3 projetos principais onde a rede voluntária e voluntariado corporativo e voluntariado e empresa está trabalhando. Então, nas tipologias das atividades, existem 2 tipos, né, de atividades. Tem as atividades presenciais, que são as que a gente tem conhecido nesse tempo tudo, e tem as não presenciais, que podem ser as online e as ao remoto. Então, nas online, o voluntariado é feito através de um computador e depois ao remoto é onde já existem até intervenções e iniciativas com famílias, como, por exemplo, o suporte nas necessidades diárias, campanhas de sensibilização, etc. Mas, bem, eu vou falar com vocês sobre alguns dos casos práticos. Por exemplo, nas ações de voluntariado online, tem 2 casos práticos que eu pessoalmente gosto muito, que é as cartas contra a solidão e também a mentoria virtual com as NGOs e os desempregados. As cartas contra a solidão, sério, é um projeto lindo, onde, pelo menos aqui na Espanha, quando aconteceu o isolamento, teve muito sucesso. Muitos voluntários se empolgaram no projeto e criaram com pessoas que estavam em situação de isolamento um relacionamento muito profundo, muito perto, onde eles enviavam cartas e contando qual que estava sendo a experiência deles, a vida deles e tudo demais, e eles se respondiam entre eles. E depois tem a mentoria virtual, onde os voluntários aproveitam a experiência profissional deles para
aconselhar as NGOs, as entidades sociais ou também pessoas que estão em situação de desemprego. Também tem, nos casos prácticos, atividades não presenciais ao remoto, que essas seriam as ações ambientais feitas em escritórios ou em casa, como, por exemplo, atividades de reciclagem criativo. Essas atividades são muito boas para fazer com a família, por exemplo, onde vocês fabricam uma sacola a partir de uma blusa de velha. E também tem a criação de kits de produtos solidários também em casa ou no escritório. E nesses kits vocês podem até desde plantar uma semente até fazer um kit para enviar para um coletivo que esteja precisando, por exemplo, de produtos de higiene. Bom, então, uma vez visto os casos, um dos casos assim práticos principais, que se vocês mais na frente têm dúvidas, eu acho que a gente vai ter um tempinho para resolver. Eu vou falar sobre os projetos onde a gente está também colaborando. Fundação Repsol, com a Semana Internacional do Voluntariado Repsol, a Fundação La Caixa, com o programa de Cooperantes Caixa, e a Telefônica Fundação, com o Dia Internacional do Voluntariado em Telefônica. Esses três são três sócios diretivos da rede voluntária. Bom, eu vou começar com a Repsol. Esse ano é o terceiro ano que a Repsol organiza a Semana Internacional do Voluntariado Repsol. De fato que nesse ano ainda não ocorreu, vai acontecer daqui a 2 semanas, mas bem, eu posso falar para vocês um pouco qual que foi o impacto do ano retrasado. No ano retrasado a gente logrou atingir mais de 2.000 voluntários em 24 países. E um deles está o Brasil. Desses 6.000 pessoas se beneficiaram diretamente. Mais de 180 atividades foram organizadas e a gente se coordenou com mais de 80 entidades sociais. Mas, bem, o que eu tenho para dizer, sobretudo, desse projeto, para mim, o que é mais importante e o que faz ele funcionarem é a equipe de embaixadores. Esses embaixadores são trabalhadores da Repsol que voluntariamente acolhem um papel de divulgar, organizar, apresentar o projeto para os parceiros e os trabalhadores que estão com ele no país, né? Porque desde aqui, desde a Espanha, a gente não tem acesso ao que está acontecendo na Malásia ou o que está acontecendo em Israel ou Canadá. Então, o que a gente aproveita aqui são os pilares, o eixo, que são pessoas voluntárias que ajudam a gente para organizar e divulgar toda essa participação de voluntários e que as atividades tenham sucesso e estejam bem desenvolvidas. Mas, enfim, o que eu posso falar do 2020, que ainda não foi a semana, mas o que eu posso falar para vocês é que esse ano quase todas as atividades estão sendo online e a gente já gerou umas 2.300 vagas. Estamos em conversa com 100 entidades sociais, com mais de 50 entidades sociais, e estamos a organizar 100 atividades. Tá? Então, entre as atividades que a gente vai organizar estão as ações ambientais, estão a criação de kits, que já falei, mas o que a gente também quis fazer para esse ano foi apresentar uma iniciativa global para aqueles países que não têm, nesse momento, a oportunidade de organizar uma atividade por conta da situação do Covid. A gente quis apresentar uma iniciativa global, que é um webinar e é uma ação de conscienciação ambiental, onde todo mundo vai poder se apegar a essa atividade para continuar com a participação e não ficar para trás.
bom, já falado sobre o programa de Repsol, eu gostaria de falar também sobre Telefônica, que foi há 5 dias atrás, a gente organizou o Dia Internacional do Voluntariado Telefônica. Por primeira vez em 10 anos, eles têm 10 anos de experiência aqui, a gente organizou o 100% das atividades online. Mas foi muito sucesso. A gente organizou umas 120 atividades com 5.000 voluntários e umas 60 entidades sociais foram as que coordenaram todo o funcionamento do Dia do Voluntariado. O que eu tenho para acrescentar aqui nesse projeto foi que, como na Repsol eu falei que os embaixadores são o eixo, aqui no Dia Internacional do Voluntariado Telefônica, o que eu tenho para ressaltar é o apoio desde março às entidades sociais e aos voluntários na formação. Uma equipe inteira da Fundação Telefônica e da Voluntari foi atrás esses meses das entidades sociais para adaptar as atividades ao online e também para formar os voluntários para todo mundo estarem preparados para o 2 de outubro. E, bom, uma vez falado sobre como é que foi esse Dia Internacional em Telefônica, eu gostaria também de falar sobre o Cooperantes Caixa, o programa virtual de Cooperantes Caixa. Esse programa é mais ao longo prazo, meio longo prazo, e começou em julho desse ano. E, igual que a Telefônica, esse ano foi o primeiro ano que tudo foi online. De fato que normalmente sempre é presencial. É um programa onde os trabalhadores de La Caixa vão nas férias deles para algum dos 3 países, para a Índia, Moçambique ou Peru, e desenvolvem lá um programa com alguma entidade social. Mas esse ano, por conta da situação, não ia ser possível viajar ao terreno. Então, a gente quis não deixar para trás também esse programa e virtualizou todo ele. No final das contas, 44 voluntários da Caixa não só dedicaram às férias, também estão dedicando tempo livre deles e tempo do trabalho deles. Conquistas que a gente tem feito nesse programa: poder definir bem as tarefas, distribuir as tarefas, desenvolver os treinamentos entre os voluntários e também as entidades sociais e, sobretudo, criar essa sensação de viajar sem viajar. Para isso, a gente contou com um dos grupos de voluntários. O objetivo delas era manter o resto de grupos de voluntariado ativos e fazer com que eles se sentiram que ainda não estivessem viajando, estavam tendo uma experiência no terreno e também estavam tendo uma experiência de cooperação. Então, esse novo esquema de cooperantes virtual, o que mais fez foi, o que a gente mais enfatizou foi no trabalho em equipa entre os cooperantes. Também a gente organizou novas maneiras de interagir entre as organizações e procurar um conhecimento do contexto local onde o programa estava sendo desenvolvido. E, sobretudo, criar essa sensação que eu falei antes de viajar sem viajar. Mas o que eu mais gostei, além dessa equipa que manteve a motivação do resto das equipas, foi a comunicação que criamos entre todos os grupos de cooperantes. Nós fizemos uns bilhetinhos de a viagem virtual com o destino, se fosse Moçambique, se fosse Peru.
e todos os cooperantes fizeram um post com alguma dedicação muito emotiva. E, bom, tudo isso, o que criou foi uma rede muito boa entre eles, né? E, sobretudo, manter essa motivação e esse sentimento de estar ajudando, além de que seja através de um computador. Mas, enfim, depois de ter falado esses 3 projetos, assim, como conclusões, né? Já para finalizar, eu queria, assim, perguntar a vós, e aí, o voluntariado virtual chegou e vai ficar? Os voluntários estão mais comprometidos? Nós logramos um impacto com maior alcance? Bom, o que eu tenho para falar é que o voluntário virtual talvez chegou e vai ficar, né? Conforme a situação vai desenvolvendo e vai melhorando, o voluntariado presencial vai continuar e vai chegar de novo, mas talvez o voluntariado virtual é um tipo de atividade que chegou e a gente vai tentar aproveitar essa oportunidade e tudo as experiências que a gente aprendeu nesses meses para lograr alcançar um maior impacto. Também eu tenho para falar que, sobretudo, o que conta também é a atitude dos voluntários e o compromisso dos voluntários, porque através do computador você pode, ou bem, só ficar olhando para a tela e mudar de tela e ficar fazendo outras paradas, ou bem você pode se envolver no que está acontecendo nessa ligação com as outras pessoas e se involucrar no que vocês estejam organizando e fazendo. Com essa atitude, nós logramos que o impacto seja com muito maior alcance. Também o que tenho para dizer é que os organizadores têm que ser um pouquinho dinâmicos, têm que manter os assistentes ativos para eles também ficarem ligados na atividade que esteja ocorrendo no momento. E, bom, depois de ter compartilhado com todos vocês as experiências da rede voluntária e as minhas experiências, eu não sei se nós deixamos para depois o espaço de perguntas e eu dou passo para a Cláudia. Mas, enfim, antes de nada, eu quero deixar aqui o meu contato, que além de hoje, vocês podem me escrever, se vocês precisarem, para qualquer dúvida ou comentário, compartilhar qualquer tipo de informação, que eu vou estar disponível. Esse é meu correio, patricia.peres. E, bom, vou dar passo para a Cláudia, da IBM, que vai apresentar para nós o voluntariado da IBM, o voluntariado corporativo. Então, vou deixar de apresentar. Vocês conseguem me ver? Aqui. Eu já tô no ar, Patrícia, obrigada. Muito obrigada. Muito bacana os exemplos. Eu vou apoiando que ele vai estar me ajudando com a apresentação. Primeiro, quero começar agradecendo profundamente a Silvia pelo convite. A Silvia foi uma das primeiras pessoas que eu procurei quando eu assumi essa posição de responsabilidade social na IBM, e quando eu confirmei a minha participação, eu ainda estava acumulando 2 funções. Eu estava acumulando a liderança regional dos programas de responsabilidade social na América Latina, e a minha nova função, que é a liderança global nos programas de educação para adultos de reskilling e upskilling da IBM. E aí, essa semana, a Flávia Roberta, que está conosco aqui participando, já foi anunciada, assumindo a posição latino-americana. Então, convido vocês também a darem as boas-vindas para ela. E eu vou falar ainda representando o meu chapéu anterior. Então, Fabiano, podemos começar.
Eu acho que muito da história da IBM na América Latina, ela tem a ver com uma tradição muito forte na área de voluntariado. Então, quando você constrói uma história, e uma história que ela tem uma consistência, porque isso é muito da vocação que a IBM vem se dedicando já há várias décadas, é claro que você consegue construir uma comunidade muito dedicada. Então, eu achei importante, né, aproveitar esse convite da Silvia, que ela me escutou na rádio aí no programa do Atitude Rock, né, do Balacobaco, compartilhar um pouco do que foi essa experiência da campanha que ocorreu em 2020 do Covid. Falando rapidamente só do que a IBM é hoje, porque às vezes, como é uma empresa já de muitos anos, hoje a IBM é uma empresa que está em plena transformação da tecnologia com a parte da inteligência artificial, com toda a parte, né, de uso de dados de uma forma muito mais massiva do que até então a gente conhecia na nossa sociedade. Ela trabalha a internet das coisas, trabalha muito a parte de cybersecurity, e tudo com a parte de cloud que permeia tudo isso. Então, nosso trabalho já era um trabalho que tinha uma característica virtual muito grande. Então, o IBMista já está muito acostumado a fazer o seu trabalho do dia a dia virtual, até porque a gente se organiza em grandes grupos que normalmente eles cruzam fronteiras, cruzam regiões. Então, isso era uma parte de uma cultura nossa. Veio o Covid, né, de uma forma totalmente supressiva, a maneira como a gente foi vendo a entrada em lockdown dos países, e colocou todo mundo praticamente trabalhando dentro de casa. Houve um período inicial onde a gente se adaptou com essa realidade, mas logo em seguida foi formado o comitê de crise pela gerência geral latino-americana, né, pela Narcisa, nossa gerente geral, e cada um dos países da região onde nós atuamos, né, o Brasil, México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Argentina, Uruguai e Chile, cada um formou o seu comitê de crise, e foram definidas as estratégias de apoio à sociedade em base à atuação desse comitê. Nós temos várias coisas que foram organizadas nesses grupos de ações. Eu resumi elas em 4 linhas. A primeira linha, que é uma linha que tem muito a ver com a identidade de responsabilidade social que a IBM trabalha hoje, é o que a gente chama Tech for Good, que é você desenvolver, usar toda essa capacidade, tanto do ponto de vista de conhecimento dos IBMistas, quanto do ponto de vista da própria disponibilidade de produtos e serviços que a IBM tem para desenvolver aplicativos que tenham a ver com lidar com essa situação de emergência, como é o caso do Covid. Então, foram feitos muitos trabalhos no mundo todo. Na América Latina, a gente fez vários trabalhos em vários países ligados à área de geoprocessamento, de chatbots, algumas soluções que, inclusive, entraram em produção, que estão agora, como se estendeu, né, a emergência, elas continuam em produção. A parte de High Performance Computing, que são esses grandes computadores que têm capacidade de processamento, que são usados para essas análises super complexas de dados. Eles foram disponibilizados para instituições de pesquisa do mundo todo fazerem pesquisa para a questão de tratamento e combate do Covid. Existe um grupo de ações emergenciais sociais, tudo feito remotamente, e em alguns casos houve uma decisão, e também foi feito país a país, de acordo com a situação, de manter algum tipo de trabalho presencial, mas a grande maioria já foi feito em trabalho remoto, de novo, usando uma capacidade até de uma adaptação às ferramentas que a gente já tinha. Nós disponibilizamos alguns grupos que são de profissionais da área de serviços profissionais da IBM, de consultoria. Eles armaram vários projetos, entre os quais está o InovaHC, que eu vou comentar com vocês aqui, mas é um trabalho um pouco mais profissionalizado, que são realmente consultores que têm experiência em área de negócios e que podem ajudar nessa transformação e na ação que foi, em geral, organizada ou coordenada por alguns governos, e que a gente participou com trabalho, com bastante horas dedicadas desses profissionais. E o programa que é mais alinhado com a linha que a área de responsabilidade social da IBM vem trabalhando nos últimos 2 anos, que é a continuidade de educação. Então, os programas de responsabilidade social da IBM hoje, eles estão muito concentrados na área de educação e skills,
já são os programas que a gente trabalha na região e no mundo, porque é onde a IBM entende, onde ela pode ter um impacto muito maior, até pela sua área de trabalho, para sua área de conhecimento, de que tem a ver com a transformação que a tecnologia está impactando hoje na vida das comunidades, na transformação do trabalho. Nós já vimos trabalhando muito intensamente a implementação desses programas. A gente tem um modelo na América Latina chamado PITEC, que é um modelo que antecipa as competências que anteriormente eram conhecidas do ensino superior dentro do secundário, e ela faz uma conjugação desses dois currículos, de maneira que quando o jovem termina o secundário, ele com 1 ou 2 anos adicionais, ele completa e obtém um título de técnico nível superior, algo que no Brasil foi permitido pela reforma do ensino, a última reforma permitiu isso, mas em geral na América Latina isso tem ocorrido como um fenômeno e faz parte desse reconhecimento do que é o trabalho no século XXI. Quais são as competências e skills que são necessários e não tão concentrado numa discussão de títulos formais. Isso faz parte dessa transformação do trabalho, a gente já vinha trabalhando isso ao longo dos últimos 2, 3 anos na América Latina, e a gente lançou, durante a campanha do Covid, uma ferramenta que tem vários desses conteúdos, chamada Open PITEC, é uma ferramenta aberta, ela normalmente trabalha através de alianças, mas dentro da emergência a gente abriu ela realmente para o mercado, de maneira a amplificar essa participação e dar essa possibilidade. Quando nós começamos esse programa da continuidade de educação, a gente já vinha ocorrido na Europa uma aliança bastante interessante com a Cisco para disponibilizar a plataforma do Webex virtual, que é de videoconferência, gratuitamente durante essa emergência, quando a Europa se reorganizou, e a gente replicou essa aliança na América Latina. Então, nós abrimos essas 4 frentes, que são frentes que têm vários projetos e programas lá dentro, e que foram a ação determinada e coordenada pelo Comitê de Crise. Pode passar, por favor. Então, como é que a gente fez essa convocatória? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, de compartilhar, até porque para nós também foi um aprendizado. A primeira coisa, acho que ficou bem claro que isso estava na pauta principal da empresa. Os gerentes gerais, tanto a gerência geral da América Latina, quanto o gerente o gerente geral de cada país, os gerentes dos países, estavam pessoalmente envolvidos nessa execução dessas campanhas. Então, nós fizemos uma convocatória regional, uma carta aberta a todos os IBMistas na região, nós somos em torno de 30 mil, e nos 9 países onde a gente atua mais fortemente, que a gente tem presença local, inclusive da área de responsabilidade social, e a execução local. Então, fizemos uma convocatória aberta, num espaço aí de mais ou menos uma semana, 10 dias, em torno de 1.500 IBMistas, um pouco mais, eles se voluntariaram, e quando a pessoa entrava nesse formulário, que era uma coisa bastante simples, ela escolhia qual era a atividade que ela queria trabalhar. Isso para nós foi importante, porque nós temos uma vocação muito técnica, muito técnico o background nosso de formação, mas existem várias pessoas que são pessoas de suporte em várias áreas dentro da empresa, de recursos humanos, de talentos, de todo tipo, né, de área de marketing, de comunicações, e era importante que todos nós tivéssemos essa oportunidade de trabalho. Então, a gente dividiu em 2 blocos. Um bloco que era mais vinculado à parte de emergência social, através das redes de organizações que a gente trabalha, que a gente foi contactando durante esse momento de campanha do Covid, e a continuidade de educação, que é esse programa que a gente fez aliança com a Cisco para disponibilizar e capacitar grupos de educadores ou professores da rede pública e privada também, em alguns casos, no uso do Webex, que foi entregue gratuitamente no período, e o uso da plataforma Open PITEC nas instituições que podem fazer uso desse tipo de modalidade, com todo o conteúdo de inteligência artificial, de cloud, de cybersecurity, com esses conteúdos atuais de design thinking, de agile, tudo isso está lá dentro da plataforma. Nós temos hoje concentrado toda a atividade que é da área social, ela está concentrada no IBM.org, como ele é chamado, que ele é um grande guarda-chuva que tem lá dentro 3 blocos principais.
ele tem todas essas alianças com as organizações não governamentais, inclusive quando a gente monta uma campanha, você pode montar dentro desse site, você tem forma de ajudar que os voluntários encontrem facilmente as atividades. No caso especificamente do Covid, a gente criou um ponto único de entrada para poder facilitar a filtragem e organização desses voluntários. Existe um outro bloco, que é o bloco que registra as horas de voluntariado dos IBMistas em atividades voluntárias que não necessariamente são executadas dentro do IBM. É uma área muito grande hoje de integração entre o que é o propósito que os IBMistas executam nas suas atividades voluntárias fora do IBM, e a IBM tem uma contrapartida que ela provê de financeira de doação para essas organizações, que estão registradas também aí, que é o terceiro bloco. Então, o terceiro bloco são as organizações indicadas pelos IBMistas que estão cadastradas para receberem essas doações. Então, por exemplo, se eu trabalho durante um ano 300, 400 horas voluntárias, eu reporto isso na ferramenta e eu posso direcionar um equivalente financeiro que é feito pelo aporte da IBM para uma organização da minha escolha que esteja registrada nesse grupo de organizações. Então, com essa história, a gente procura integrar essa narrativa da execução do trabalho voluntário. E aí, quando a gente faz a campanha, a gente faz chamadas específicas, como foi feito no caso, e que os IBMistas responderam massivamente nesse engajamento inicial. Pode passar, por favor. Então, esse é um corte, né, da publicação que foi feita na Folha de São Paulo, foi feito bastante publicidade do resultado. A gente gerou em torno de 26 mil horas voluntárias nesse trabalho específico do combate, né, ao Covid dentro dessa campanha, somando essa área de continuidade de educação e a área de emergência social. Pode passar, por favor. Vou comentar um pouco mais em detalhe. Em torno de 15 mil horas foram executadas na área de emergência social, e foi uma coisa interessante, porque mesmo os IBMistas que têm, às vezes, um conteúdo técnico, tem uma formação mais técnica, muitas vezes, quando eles vão fazer o trabalho voluntário, eles têm interesse de ter contato com uma realidade um pouco diferente. Eu deixei aqui dois exemplos que são um pouco mais técnicos, que é o uso do World Community Grid, né, que é o uso da parte de infraestrutura mesmo, da rede de computadores disponível da IBM, que a gente sempre fazia campanhas associadas a projetos, por exemplo, de microbiota, projetos da área ambiental, e ele foi direcionado para desenvolvimento de aplicações nessa parte de tratamento de Covid, e muitas pessoas se vincularam, que eram inclusive de área de pesquisa, também participaram voluntariamente, e o próprio projeto nosso do Call for Code, que é um evento que a gente tem feito anualmente, que é uma chamada para desenvolvimento de aplicações à comunidade de desenvolvedores, usando as plataformas da IBM. A gente criou, esse ano ele era voltado, né, o desafio para a formação de APIs era voltado para a área de câmbio climático, e a gente abriu um capítulo específico para a parte de Covid. A América Latina teve vários projetos apresentados, e a gente trabalha também com um grupo grande de voluntários que faz a mentorização e faz a orientação dos desenvolvedores que estão participando. Fora essas frentes, que são frentes um pouco mais técnicas, a gente teve todas aquelas qualidades de trabalho, né? Eu via o comentário da Patrícia sobre escrever cartas para pessoas que às vezes estavam em condição momentaneamente isoladas, trabalho pessoas que estão em abrigos, trabalhos em todas as áreas de frente social que ajudaram ao governo na execução da infraestrutura social que foi colocada, de proteção, de distribuição de cesta básica, enfim, de organização de tudo isso. Eu acho que os voluntários estiveram envolvidos, eram como 12 frentes diferentes de trabalho, onde houve envolvimento nessa área de emergência social, e, de novo, cada país escolheu um grupo de organizações, então o voluntário podia entrar lá e olhar qual era o histórico daquela organização, o que ele estava construindo. A gente sempre procura trabalhar nos nossos programas do dia a dia um aspecto mais transformacional da atuação da IBM na área dos programas de responsabilidade social. A gente tem muita preocupação de ajudar realmente a desenvolver a sociedade, a
a ter essa capacidade de recuperação e de recuperação dos indivíduos, mas no momento de emergência social é necessário realmente uma ação mais direta de garantir segurança alimentar, de acesso a insumos, e tudo isso foi trabalhado nessas 15 mil horas. Pode passar, por favor. Dentro desse grupo de horas, estava esse grupo de consultores profissionais que trabalhou no InovaHC. Eles trabalham promovendo o desenvolvimento do ecossistema. O InovaHC é uma área muito importante, né, que está sendo trabalhada, e a gente trabalhou essa parte de adoção de novas tecnologias, como IoT, como blockchain, como cloud, que é parte da transformação, né, também da parte voltada para a área de pequenas e médias empresas dentro desse ecossistema. Pode passar, por favor. E aí a iniciativa que realmente acho que nos surpreendeu muito nessa atuação foi a iniciativa de continuidade de educação. Porque através dessa iniciativa, eu acho que nós participamos ativamente da transformação digital que está ocorrendo com toda essa questão do Covid. Creio que é uma das coisas que mais nos chama a atenção no processo que foi acelerado de todos nós trabalharmos desde casa, de existir essa possibilidade, das empresas se adaptarem rapidamente a essa possibilidade. E quando nós começamos a trabalhar com escolas, porque nós trabalhamos com redes de escolas que são remotas. Nós temos um acordo, por exemplo, com o Grupo Jesuíta da Fé e Alegria, é um acordo regional, e eles trabalham em áreas muito remotas, rurais. Aqui no Brasil também a gente trabalhou com vários grupos de redes acessando a essas escolas. Tivemos uma aliança com a Junior Achievement, que também executou parte desse programa, e era toda uma questão, uma dúvida muito grande pela questão do acesso, por a questão de como funcionaria a plataforma, mas a verdade é que foi extremamente exitoso. Nós começamos com um grupo inicial de 4 mil professores, acabamos chegando a mais de 9 mil professores que foram capacitados nesse período. Havia tanto grupo voluntário trabalhando que a gente conseguiu trabalhar também desenvolvimento de conteúdo que poderia apoiar essa estratégia para as escolas e para a própria plataforma do OpenPTEC, que também trabalhamos. Nós tivemos nisso aí quase 1.190 voluntários trabalhando, e eles fizeram um sistema de pirâmide, porque como era muita gente para capacitar num prazo muito curto, nós capacitamos esse grupo todo aí em não mais do que 30 dias, entre organizar, programar sessões e executar. Nós fizemos um sistema de train to train em pirâmide mesmo. Já existia um grupo de voluntários champion que trabalha muito frequentemente com a gente, são aqueles, né, que você pode contar, que está sempre no pé do canhão. Esse grupo foi treinado para fazer o deployment da ferramenta, a implementação, dar um primeiro suporte para o grupo, né, de usuários que ia ser treinado. Cada um deles pegou um grupo, vamos dizer, de 8, 10, esses 10 treinaram mais 10, e assim a gente foi cascateando na cadeia, funcionou muito bem. Tivemos algumas questões iniciais dos cadastros das organizações, que foi rapidamente superado com um apoio muito grande do pessoal da Cisco, que também trabalhou pesado, e a gente chegou a 164 mil alunos estimados, o impacto direto desse programa. Então, foi para nós uma alegria imensa participar. Eu acho que para toda a comunidade IBM foi uma grata surpresa a experiência que nós tivemos e o engajamento dos IBMistas. Realmente foi um negócio incrível. Uma das coisas interessantes que a gente nota nessa experiência de voluntariado existe eu acho que a sensação que o voluntário tem quando ele tem um contato mais, consegue ver mais diretamente o resultado do seu trabalho. Para todos nós que somos voluntários, a gente sabe disso, mas para uma pessoa que está tendo a primeira experiência é um negócio muito recompensador. Então a gente teve testemunhos incríveis, muitas coisas que foram compartilhadas pelos próprios mentores da IBM, ou esses voluntários, né, champion, como a gente chama, que ajudam a gente a replicar, e os voluntários que tiveram uma primeira experiência. Tivemos feedback dos professores, recebemos inúmeras fotos das aulas, né, sendo administradas, uma coisa muito, muito, muito construtiva, muito indicadora da força que o voluntariado tem de executar coisas reais, porque essas organizações, a gente vê que elas adotaram isso na cultura, e houve um impacto inicial.
Não é que foram tudo flores, claro que não. Houve um impacto inicial, muitas dessas escolas nunca tinham tido esse acesso, eles estavam buscando os estudantes, as escolas que são mais remotas, buscando os estudantes, é uma luta danada para tentar manter essa relação viva durante esse isolamento físico. Então, foi um trabalho muito recompensador, e eu acho que ele ajudou a fomentar essa narrativa de voluntariado dentro da empresa, pelo menos a percepção que a gente tem, ela realmente solidifica muito esse trabalho. Pode passar. Eu entendo que a gente vai deixar as perguntas para o final. Eu agradeço de novo essa oportunidade. Desde que nós começamos esse projeto no começo do ano, né, nós agora estamos com mais de 177 mil horas de voluntário na plataforma já registradas. Então, por isso que eu digo, certas experiências eu acho que marcam muito profundamente nós como seres humanos, e a gente como empresa entende que a transformação que ocorre na sociedade, ela depende de você juntar esses dois mundos. Não é só a área de negócios lidando só com negócios, ou só a área social lidando só com a área social. A gente acredita que realmente a força da transformação vem de aliar essas duas coisas. E claro, como nós temos a área executiva da IBM muito compromissada e participando ativamente dessas iniciativas, eu acho que a atração disso dentro da empresa também é muito grande. Era isso que eu queria comentar isso com vocês hoje, então depois a gente aguarda a parte de perguntas. Muito obrigado. Eu vou passar para o César da Cargill e agradeço muito o tempo de vocês. Obrigado, Cláudia. Parabéns, IBM. Obrigado, Patrícia. Parabéns, voluntário. Obrigado aí a Sílvia e a todo o GEV que possibilita aí essa troca e todo esse conhecimento. Eu tomei nota de algumas datas aqui, porque realmente é importante a gente, né, poder recordar no momento. A Silvia comentou aí que o GEV existe desde 2009 e a Fundação Cargill está presente nos encontros aí pelo menos desde 2014. Então, o agradecimento e o reconhecimento ao trabalho relevante aí que o GEV vem fazendo aí ao longo desses anos é importante frisar. E como forma de reconhecimento disso, não é à toa que a Fundação Cargill está ao lado do GEV, ajudando a compartilhar esse conhecimento, a disseminar boas práticas, porque a cada reunião que a gente participa é sempre um aprendizado novo, e hoje não poderia ter sido diferente aí ao ouvir os dois casos aí da IBM e da Voluntária, tá? Ainda no espectro dos agradecimentos, é importante a gente agradecer, porque eu estou aqui representando um time, uma equipe, uma grande empresa, então agradecimento principalmente à equipe profissional aí da Fundação Cargill e da área de responsabilidade corporativa da Cargill, que, óbvio, a gente não consegue fazer nada sozinho, a equipe de voluntários, desde o conselho, diretoria, que são as pessoas que tomam as decisões e liberam os recursos, e tomam as decisões ali para onde que a gente segue, para todos os coordenadores de voluntários, espalhados aí nos mais de 60 localidades aí da Cargill no Brasil, algumas delas estão com a oportunidade de estar presente aqui hoje, e aos voluntários do Semeando Futuro, essas pessoas aí que dedicam uma parte do seu tempo, do seu trabalho, do seu talento em nossas comunidades, aos nossos parceiros de projetos, são as instituições que também foram participantes de uma parte disso que eu vou apresentar hoje, e que, quem sabe, pode servir de inspiração aí para outros grupos, tá? Então, acho que é importante aí frisar esses agradecimentos a todos vocês, a todos esses grupos e a todas as pessoas aí que apresentaram esse trabalho, que eu vou tentar compartilhar uma parte aqui com vocês, tá? Então, a Semeando Futuro é o programa de voluntariado corporativo Cargill, tá? Vou falar um pouquinho da Fundação Cargill. Esse programa, ele é um programa de voluntariado que ele está dentro da Fundação Cargill, então ela atende à missão da Fundação Cargill. Talvez alguns não conheçam a Cargill ou a Fundação Cargill, então vale a pena compartilhar um pouquinho aí dessa história. Então, a Fundação Cargill existe desde 1973. No primeiro momento, a Fundação Cargill atuou especificamente na área de conhecimento técnico, de disseminar conhecimento técnico para o produtor rural.
A partir de 1999, uma nova missão foi estabelecida, em que a Fundação Cargill atuou principalmente em projetos voltados à educação. Também atuou na área da saúde, na área ambiental, mas a ênfase maior foi na questão educacional. A partir de 2012, a Fundação Cargill, ela adota o tema alimentação, alinhando o propósito e a missão da Fundação Cargill com os negócios da empresa. E, a partir daí, tudo que a gente faz é relacionado a esse tema. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais nós temos o site, que é o alimentaçãoemfoco.org.br. Então, lá temos coisas falando sobre as nossas iniciativas, nossos projetos e coisas também do dia a dia da alimentação, aí, curiosidades e tudo mais. Temos um canal no Facebook, né, uma conta aí no Facebook, também, né, de uma maneira da gente poder publicar o nosso conhecimento, entregar um pouco do que a gente faz, tá? E falar um pouco da Cargill, porque talvez menos óbvio do que a IBM, é interessante as pessoas conhecerem um pouco do que a empresa faz. Então, ela está no país desde 1965, hoje ela tem aí cerca de 11 mil funcionários, estamos presentes em 17 estados de todas as regiões brasileiras, temos armazéns de soja, de milho, de commodities em geral, temos fábricas que processam algumas dessas commodities, como também cacau, chocolate, biodiesel, subprodutos do milho, amidos, enfim, terminais portuários e centros de inovação e pesquisa, tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal, né? Então, uma empresa que está bem espalhada aí pelo Brasil, tá? E não diferente disso, a Fundação Cargill também busca aí acompanhar a presença da Cargill no Brasil. Então, esses são os nossos resultados aí de 2019, né? A gente encerra nossos resultados de acordo com o ano calendário. Então, essa é a nossa presença com projetos, com programa de voluntariado, com outro projeto realizado junto à Enactus Brasil, que é o Prêmio Alimentação em Foco, e com um aplicativo que fala sobre alimentação, né? Então, foram, no ano de 2019, aí, mais de 80 mil pessoas beneficiadas com as nossas iniciativas. O Semeando Futuro, em 2019, ele beneficiou mais de 56 mil pessoas, doou aí quase 2.500 horas, 2.476 horas de trabalho, temos 1.396 voluntários inscritos, todos eles com termo de adesão, e a presença em 63 municípios de 13 estados, né? Contando aí rapidamente a nossa história, e também vou falar um pouquinho das nossas ações, óbvio, né? Isso é a participação dos funcionários em relação ao quadro de voluntários. Então, aí, em 2010, que nós começamos a fazer algumas medições, então nós tínhamos 4% do grupo de funcionários dentro do grupo de voluntariado corporativo. Esse número vem aumentando e hoje nós estamos aí com a marca de 14% dos funcionários participam do programa de voluntariado da empresa, né? Também, alinhado a essa quantidade de voluntários, o número de pessoas beneficiadas vem aumentando ano após ano, e essa apresentação depois vai estar disponível a todos vocês aí, para ampla consulta. E o objetivo do programa de voluntariado da Fundação Cargill, da Cargill, é realmente promover o engajamento social dos funcionários, né? Até porque o programa habita a Fundação Cargill, a gente quer realmente que os funcionários, eles sintam o social, sintam a realidade de suas comunidades, uma forma de fugir um pouco daquela rotina casa-trabalho, em que muitos acabam a gente acaba se acostumando e se adaptando, então é uma forma de olhar com um pouco mais de atenção ao seu redor, né? A Patrícia falou aí da Fundação Vivo Telefônica. No ano de 2018, juntamente com eles, a gente foi a outra iniciativa empresarial que recebeu o reconhecimento do PNUD, como uma iniciativa que atende algumas das ODS e que está diretamente atrelado a elas, tá? Esse slide aqui, ele tem uma importância porque fala um pouco, né, não vou aprofundar as formas com que a gente faz as coisas, mas é importante a gente apresentar o nosso cardápio para vocês e o que a gente desenvolveu aí ao longo de 2020, né? Então, nós tínhamos aí 4 oficinas presenciais voltadas à alimentação, né, são uma atividade chamada Monte Sua Refeição, um jogo de tabuleiro, uma atividade de horta e uma atividade culinária. Então, essas eram atividades presenciais,
e que parte delas, algumas delas, conhecimentos intrínsecos a essas atividades, a gente migrou para essas atividades desenvolvidas aí dentro desse contexto aí que nós estamos vivendo, né, que eu vou falar um pouco mais a fundo. As mentorias sempre remotas, a gente tem 2 momentos aí em que os voluntários, eles podem ser mentores de projetos sociais, de organizações sociais e de grupos de estudantes, né, universitários dentro dos times Enactus, então isso, nós já praticávamos esse trabalho. Nós temos os jogos, pelo aplicativo NutriQuiz, quem quiser baixe, né, é um aplicativo muito divertido aí para entregar conhecimento sobre alimentação e também para passar o tempo. E as atividades que nós desenvolvemos em 2020, que eu vou detalhá-las mais adiante, mas estão todas atreladas de uma certa forma, conhecimentos que estão nas outras oficinas, né. Então, isso é um pouco das fotos, das imagens de como era a aglomeração, né, que tá todo mundo com saudade, aquela muvuca, a gente abraçando, beijando, eu amo voluntário, o voluntário ama todo mundo, então, né, faz falta isso, é vital, né, é essencial, é o coração mesmo, a principal máquina aí do voluntário, né. Mas nesse conhecimento, isso tudo ia ficar parado, essas oficinas, falar de grupos alimentares, isso iria ficar represado por conta da ausência de contato, né? Essa mesma coisa, o conhecimento entregue nos jogos de tabuleiro, em que fazíamos dentro das salas de aula, isso tudo iria ficar parado durante esse tempo. As oficinas de horta, tudo isso, todos esses voluntários treinados, esses mais de 1.000 voluntários que foram treinados e estavam aptos a fazer isso, a gente precisava rapidamente movimentar esse grupo, entregar para eles alternativas e soluções para que isso tudo mantivesse o engajamento, né, dessa equipe, porque senão não basta a situação no ambiente fora, se a gente parasse essa atividade que realmente a gente tem respostas de que é muito engrandecedora e muito motivadora para esses, né, para esses funcionários que são voluntários, se a gente deixar isso parado, acaba se perdendo. É a mesma coisa, atividade culinária. Falei um pouquinho, mas não vou aprofundar aqui, até por questão do tempo, né, tem poucos minutos aí. Estou confundindo, estou achando que eu tenho 10 minutos, eu tenho 20, né, Silvia? Obrigado por avisar, tá? As mentorias do Prêmio Alimentação em Foco, tá? Então, a gente tem, os voluntários, eles podem ser mentores de projetos voltados à alimentação, desenvolvidos por estudantes que estão dentro de universidades, espalhadas aí por todo o Brasil. Agora a gente vai abrir uma nova janela para que os voluntários sejam mentores desses times. São 30 times que a gente seleciona junto, né, por meio de um edital que desenvolvem projetos em alimentação, e que os voluntários, eles podem remotamente contatar esses times, entender a iniciativa deles e entregar o seu conhecimento profissional, suas experiências, para que ele melhore esse projeto e concorra, né, a prêmios, a reconhecimentos dentro da competição, que, para quem não conhece, eu recomendo que conheça, né, acesse o site da Enactus Brasil e veja formas aí, não só de participar como voluntário, mas também corporativamente aí, por essas iniciativas, né. Todos os slides aí, na hora que vocês entrarem lá e baixarem a apresentação que a Silvia já disponibilizou lá no site do GEV, todos os slides vocês vão ver que ocultamente tem algum link, alguma coisa que leva a algum lugar, então, não se atenham só ao conteúdo, né, dá uma clicadinha aqui e ali que vai te carregar para algum lugar que vai mostrar mais a fundo alguma iniciativa, né. Então, nós vamos começar agora, né, a Cargill globalmente tem um momento chamado Temporada da Alimentação, que ela orbita aí o Dia Mundial da Alimentação, né, 16 de outubro, então é um momento em que a Cargill globalmente pede para que os funcionários, convida aos funcionários em todas as operações em todo o mundo para que sigam até a comunidade, que façam atividades voltadas à alimentação. Esse ano o NutriQuiz vai ser um grande aliado aí a nosso favor, porque é um aplicativo, você baixa no teu smartphone, se diverte e conhece um pouco sobre o tema, então nós vamos, juntamente aí com algumas outras geografias aí, não só o Brasil, mas a América Latina também, possivelmente usar esse aplicativo com desafios, com conquistas voltadas aí aos funcionários, tá? Bom, as ações que a gente desenvolveu e que teve participação de voluntários, algumas delas até não teve tempo, porque aconteceram coisas tão recentes que não estão nos slides, né?
mas vamos tentar contar um pouco dessa história, desde março até agora, o que a gente fez, né, dentro desse contexto. Então, o Fundo Emergencial de Apoio à Segurança Alimentar foi uma delas. Essa foto, uma foto que tem uma mensagem muito forte, que eu vou traduzir para vocês, mas em números, em linhas gerais, basicamente o quê? Devido a essa situação que nós estamos enfrentando, algumas atividades presenciais foram suspensas, canceladas por tempo indeterminado, e elas estavam orçadas, né? Elas estavam dentro do nosso orçamento. Então, apresentamos uma proposta, e a diretoria prontamente validou isso, né? Da gente pegar esse recurso financeiro e apoiar e aportar aí para as organizações aí onde os voluntários estão presentes, porque nesse momento as organizações começaram a buscar as equipes, a Cargill. Em muitos lugares a Cargill é a única grande empresa, talvez junto com bancos, né, com uma agência bancária, uma coisa assim, mas são cidades pequenas, e a Cargill, em alguns locais, é a única grande empresa que está presente ali. Então, começaram a procurar, falando, poxa vida, eu estou com problema aqui na captação de recurso financeiro, estou com problema aqui na captação de doação de alimentos, as pessoas estão paralisando suas atividades econômicas, como é que eu vou manter aqui a operação da minha instituição, como é que eu vou alimentar aqui meus assistidos? Então, recebemos essa primeira demanda, abrimos uma primeira rodada de aportes, que foi em março. O recurso, ele foi consumido em sua totalidade, a nossa matriz entendeu a importância disso, mandou mais recursos para nós, a gente executou uma segunda rodada aí a partir de junho, e nós estamos rodando agora uma terceira, agora no mês de outubro, né, que nós estamos recebendo as indicações. Então, durante esse período, nós tivemos aí voluntários de 47 cidades, que identificando instituições, apresentando demandas voltadas à alimentação, e a gente, junto aí com o esforço do trabalho de equipe tremendo, desde o voluntário até as equipes de cadastro de fornecedores, pagamentos, enfim, um trabalho gigante, a gente conseguiu aí atender com entrega de insumos aí mais de 32 mil pessoas de 145 instituições. Então, qual a mensagem que eu entrego dessa foto aqui, que eu apresento para vocês? A gente deu uma ênfase para o voluntário, falar assim, voluntário, busca o mercado local, aquele mercado que vai sofrer com impacto de verdade, né? Então, aí tem uma foto, uma imagem do mercado, você vê aquela balança, né, aquele modelão vermelho ali no canto, né, o baleiro, né? Fazia tempo que eu não vi um baleiro desse. Então, localizar esse comércio que ia sofrer um impacto mesmo, que às vezes ele iria depender desse recurso para poder manter a economia local, sabe? Aquele emprego, aquele negócio e tudo mais. Então, uma forma também da gente beneficiar não só as pessoas, as instituições que vão receber esse alimento, mas o comércio local. Fizemos um movimento agora de compra de produção de pequenos agricultores, né, de produtores familiares, que também estão sofrendo aí com a fechada das escolas. Eles não têm, né, a merenda escolar é um dos principais consumidores aí da produção agrícola familiar, e eles sofreram com isso. Então, em algumas cidades a gente conseguiu fazer a aquisição dessas produções dos agricultores familiares, entregar nas instituições, então se acaba ajudando duplamente aí como iniciativa, né? Então isso está sendo muito importante aí, tudo isso. Bom, segundo o movimento que a gente fez, que foi um desafio de como montar uma horta em casa, né? Então nós treinamos nossos funcionários a falar sobre como montar uma horta em casa para as pessoas na comunidade. E aí a gente propôs um desafio, falou, ok, como é que está a sua horta aí na sua casa? Como é que isso está funcionando, né? A gente quer saber como é que anda a tua horta. Então, a gente tem uma ferramenta aí, o Yammer, que, para quem não conhece, é como se fosse um Facebook, né, corporativo, em que os funcionários da Cargill em todo mundo se organizam, apresentam, né, trocam assuntos e formamos grupos também. Então, a gente tem um grupo dentro do Yammer,
E a gente lançou um desafio em 3 etapas, foram 3 etapas, começou em maio, terminou em julho, em que os voluntários, eles mostravam fotos de como andavam suas hortas dentro de suas casas, o que eles produziam. Então, nós vimos de tudo aí, nós vimos couve, cebolinha, plantação de milho, de pipoca, para cada coisa, coco verde, vimos hortas de todos os tipos, né? Então, era um desafio fotográfico, e que era aberta uma votação, e os mais votados em cada etapa, eles tinham o direito de indicar uma instituição para ganhar um valor correspondente a uma cesta básica informada pelo DIEESE. O valor é aproximado de R$560. Então, nessas rodadas aí do desafio, foram 40 voluntários, aqui está errado no slide, mas foram 18, participaram 40 voluntários, tá, isso, participação de 40 voluntários, e 18 voluntários de 14 cidades foram premiadas, tá, com esse valor aí correspondente. Então, eles mostraram, né, abriram aí as portas da casa deles, pelo menos do quintal, para mostrar como é que eles estavam aplicando o conhecimento que eles adquiriram de como montar uma horta em casa, como eles estavam fazendo isso na prática, né. Pois bem, a gente tem o Facebook, e aí a gente lançou uma nova campanha, né, em que aí não só voluntários poderiam participar, mas qualquer pessoa poderia participar. O desafio, né, basicamente era o seguinte: nós publicamos as 3 receitas da oficina culinária, com o conhecimento que a gente procura entregar com essa oficina culinária, que é como você montar uma refeição usando os 3 grupos alimentares de uma maneira consciente. Então, nós fizemos as 3 receitas que são padronizadas aí dentro das oficinas do programa, convidamos as pessoas a compartilhar isso em suas redes, e a cada 10 compartilhamentos dos vídeos, uma cesta básica seria doada a uma organização parceira de projeto. Então, uma forma da gente atrelar a atuação voluntária dos voluntários, um conhecimento que a gente entrega, um conhecimento geral que não gosta de fazer uma boa receita, uma receita saborosa em casa. Então, atrelar também a essa participação, compartilhando esse vídeo nas redes, com um número de cestas. Então, aí a gente conseguiu quase que a totalidade, a gente tinha separado aí 90 cestas, eram 30 por vídeo, né? Nós distribuímos aí 89 cestas básicas para 7 organizações parceiras do edital Fundação Cargill. Então, foi também um movimento ali em que as pessoas podiam, de casa, com o smartphone, compartilhar um conhecimento e beneficiar alguém na ponta, né? A convite do RH, né, a gente tem o grupo do RH, o grupo responsável pela qualidade de vida dos funcionários, eles estão, a cada 2 meses, promovendo lives musicais. É um happy hour mesmo, aquele happy hour de sexta-feira que a gente estava acostumado ali no presencial. Eles falaram, bom, vamos fazer uma live, vamos contratar músicos, né, músicos regionais para cantar, e também aproveitar essas 2 horas de entretenimento para que as pessoas se mobilizem e façam alguma coisa ali, e praticamente captação de pessoa física. A Fundação Cargill também aportou recursos, né, principalmente para comprar matéria-prima, mas o que consistia a ação? Também um parceiro de projeto foi contatado, em que ele seria o recebedor desse recurso, e ele teria que fazer uma atividade voltada à alimentação em sua comunidade. Então, a gente contou com o apoio do Instituto Saladorama, que opera em São Paulo, Rio de Janeiro e no Recife, e do programa Viver Ações Sociais, que fica lá em Chapecó, Santa Catarina. Então, eles receberam recurso, e com esse recurso eles fizeram a distribuição, a produção e a distribuição de alimentos nessas comunidades. Então, os 2 vídeos estão aí também, quando vocês abrirem os slides, vocês vão ver como a ação é muito maior do que uma simples doação de dinheiro, ou uma simples doação de comida. Por exemplo, o Saladorama, ele distribui a comida, mas ele treina, né, um projeto nosso junto a eles é treinar, né, grupos, mulheres que são arrimo de família, para serem microempreendedoras da alimentação.
Então, assim, mostra toda uma cadeia, essas mulheres produzindo os alimentos, os entregadores, que alguns ficaram desempregados entregando comida e tudo mais, né? Então, depois vocês olham os vídeos que são bem interessantes. Acabando meu tempo agora de verdade. O edital da Fundação Cargill. Então, a gente tem os voluntários que estão nos ajudando a avaliar o edital, né? Então, nós tivemos aí em setembro 70 voluntários que avaliaram cerca de 90 projetos inscritos. Nós estamos indo agora para a fase final do edital. E, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre o que a gente faz com as nossas oficinas, do jeito que era, que logo volta, tem um vídeo do Dia Internacional do Voluntário do ano passado, e tem um vídeo institucional da Fundação Cargill de 45 anos. Ufa! Acho que terminei, Silvia. Desculpe, a prosa é boa, é isso que acontece, o tempo voa. Cadê as nossas outras companheiras de aventura aqui? Muito bom, gente. Primeiro, parabéns, né? Eu acho que foi muito interessante porque a gente teve tão diversas as iniciativas, né, de uma riqueza absurda pela diversidade, né? Nada se repetiu, né? Foi muito especial, parabéns. Eu vou deixar uma questão aqui, que eu percebi que isso apareceu nos 3 experiências, quer dizer, as experiências que vocês 3 pontuaram. Primeiro, assim, eu entendi que a convocatória, né, a chamada para participar não foi difícil, né? As pessoas mais sensíveis, a própria pesquisa que a voluntária apresentou, né, chama atenção disso. Agora, a pergunta que eu quero que vocês 3 brevemente me digam: é necessário um maior investimento em formação? A formação e a capacitação para esse voluntariado realizado dessa forma, ele não permite, como é que se diz, improvisos, ele precisa de voluntários mais bem formados e capacitados. E aí eu gostaria de ouvir a opinião dos 3, e assim, cada um respondendo, eu peço que já façam a sua despedida, considerações finais. Já está publicado no site voluntariadoempresarial.org.br, já estão as apresentações dos nossos 3 convidados, e então, podemos começar de novo a rodada, Patrícia, Cláudia e César, e com essa provocação. Muito obrigada, Sílvia. Se vocês quiserem, eu posso dar a minha opinião. Bom, em relação à pergunta que você lançou para nós, eu considero que é muito importante nesse momento investir em formação, não só nos voluntários, sim, também nas entidades sociais, porque como a gente já vem vindo e vivendo nesse ano, tudo que a gente passou, a gente nunca passou. É a primeira vez que a gente passa por uma pandemia e estamos lidando com situações que são novas para nós. Então, que a gente poder ter uma formação para os voluntários se sentirem acolhidos, eu considero que é importante, e também para as entidades sociais, porque muitas delas, às vezes, também não têm recursos
os recursos necessários, e então é aí onde nós não podemos deixar eles para trás também e acompanhar eles no processo de transformação. A palavra improviso, eu agradeço, eu vou dizer que Patrícia gentilmente está falando em português, muito bem português, improviso você entende, né? A palavra Sim. Improviso, tá certo. Muito bom, obrigada, viu, Patrícia, por muito poder obrigada. participar. Desculpa, português. Não, português perfeito, foi excelente, só agradecer. E aí, Cláudia, dá para improvisar no voluntariado à distância? Não só não dá para improvisar, como eu acredito que realmente o voluntariado é uma trajetória. Gostei muito de ver tanto os exemplos da Patrícia quanto do César, muito bacana, mas eu acho que a gente concorda que você criar cultura e você ser consistente com o que você faz é a diferença. Então, é claro que quando você tem um ambiente como o do Covid, você tem como que um grande grupo se apresentando e vamos, né, para frente, porque é uma situação excepcional. Mas até para você capturar essa experiência e poder dar uma progressão nessa cultura de voluntariado, é preciso você ter consistência no que você faz, né? Eu acho que isso é fundamental, por isso que eu até comentei a questão da gente usar os voluntários champions, porque eles acabam ajudando a fazer essa indução dessa cultura. Então, eu acho que todos nós temos que nos educar, principalmente quando a gente vê a entrada da pessoa da primeira vez no voluntariado, ela quer fazer tudo, e a gente sabe que trabalho voluntário é devagar e sempre, né? Assim, você tem que ter constância e seguir aquilo por muito tempo. É muito fácil você dar um tiro, né? Se mata de fazer um monte de coisas 3 meses, depois se enche e vai embora. Isso não é bacana, porque onde é que está o seu verdadeiro compromisso social? E eu vejo que, como ele é muito transformador na percepção que você tem da sociedade, eu vejo uma necessidade muito grande de ter um envolvimento de um voluntariado mais executivo. Isso é parte do que a gente estava olhando para implementar esse ano, que, né, a gente ficou meio atropelado com o Covid, mas eu acho que essa visão ela tem que permear todos os níveis da estrutura. E, obviamente, o nível executivo demanda trabalhos muito mais específicos, ele tem que se adaptar, né, até por uma questão de horários e priorizações. Então, eu acho que sim, essa cultura vem sendo desenvolvida, eu acho que a gente tem criado ativos, né, a gente vai criando esse conhecimento para poder compartilhar, nunca ficar só dentro da fronteira. O pessoal do time nosso sabe, eu sou uma pessoa totalmente aberta, todo mundo que me procura eu converso com todo mundo, porque eu acho que a gente tem que estar aberto, a escutar coisas diferentes, aprender de experiências diferentes. Eu só acredito em trabalho por aliança, não acredito na gente sozinho fazendo as coisas, porque ninguém vai conseguir endereçar o trabalho trabalhando sozinho. Então, a Patrícia comentou da questão das organizações, eu já trabalhei, né, você sabe, Silvia, eu trabalhei em área corporativa e trabalhei em organizações não governamentais muitos anos, os dois lados da equação, e esses mundos precisam se conversar, a gente precisa se conhecer, não dá para ficar cada um isolado. Então, eu vejo essa necessidade, mas principalmente quando a gente realmente está compromissado no trabalho voluntário, a gente está preocupado em fazer algo que é útil, não é só eu me sentir bem porque eu sou, né, uma pessoa tão generosa, mas é porque a gente tem essa preocupação genuína de que aqueles trabalhos sejam úteis para as pessoas que estão buscando. E eu acho que isso é, sim, parte da cultura voluntariado, de voluntariado que deve ser cultivada e até educada até certo ponto. Muito bom. E aí, César? Não tenha dúvida, né, Silvia? Acho que exige muita educação, exige muita criatividade, né, principalmente, mas exige educação específica para públicos específicos. Então, essa situação toda desmascarou um abismo, né, que estava à nossa frente, que muitos se negavam ou não prestavam atenção. Então, acho que exige, sim, muita educação, tanto para os novos voluntários que estão entrando agora, movidos por essa situação, para os gestores dessas equipes, para a alta liderança da empresa, que às vezes estava muito focada ali no resultado do negócio, no dia a dia, e agora eles, né, a coisa se apresentou, né? Então, com certeza, sim, depende, né? O tempo todo, né? Muito isso bom, não pode parar muito nunca. bom. Eu acho que isso ficou muito visível, né? Porque quando a gente está no presencial, o abraço, o carinho,
gera uma situação que permite, às vezes, a improvisação, né? Mas eu percebi, né, e a fala de vocês trouxe isso de forma muito transparente, o quanto cada um dos projetos fez um grande investimento, né, em formação, em capacitação de todos os atores, né? E concordo, Cláudia, acho que não foi por acaso que coloquei lá a nossa mensagem inicial do Quintana, do nosso poeta, que a gente precisa mesmo é se completar, trocar, e é assim que a gente aprende e todo mundo se desenvolve e cresce, né? Então, assim, agradecer imensamente. Eu vou dizer para vocês que os comentários têm muitos elogios, tem muita gente querida de cada um aí falando, né? Celina também estava, viu? Patrícia, que foi meu primeiro contato com a voluntária, Iraida, da IAV, várias pessoas me escrevendo, os que não gente ali, gente aqui pelo meu WhatsApp, elogiando, agradecendo muito todos vocês, né, a participação. O Fabiano, agradeço, que gentilmente esteve com a gente em outros momentos, testando e nos apoiando aí, responsável aí por essa área na Rede Filantropia. Ele já compartilhou o link no nosso chat, que já está, inclusive, com as nossas fotos que eu fui colocando, então já tem tudo atualizado, e desejo para todos uma ótima semana. A gente se vê no próximo encontro do GEV e nessas outras agendas aí que eu compartilhei com vocês. Uma boa noite, né, para você, Patrícia, quase boa noite. Quase boa noite, boa tarde. E é isso. Muito, muito obrigada por toda a coordenação, Sílvia, de verdade, porque obrigada a você, né, que a gente criou esse espaço de comunicação e interação entre nós. Muito obrigada. E tudo de bom para todos vocês, e se cuidem, né? Todo mundo ficar bem, as suas famílias, seus times, né? Todos. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, obrigada.